Seja bem-vindo, chegamos à Terceira Guerra Mundial. E por quê? Você vai descobrir neste vídeo. E eu preciso dizer claramente, eu fiquei enjoado depois da explicação de Friedrich Merz ontem. E hoje eu separei um vídeo que está completamente fora de contexto. Apenas ouça o que ele tem a dizer. Eu separei 3 cortes extremamente polêmicos. E depois vamos conversar sobre o porquê. Atualmente, eu acredito que sim, nós chegamos à Terceira Guerra Mundial e que a situação é realmente devastadora. Provavelmente você ainda não leu a explicação do Merz. Merz está agora na Casa Branca e disse sim. Se fosse necessário, eles tomariam medidas de defesa contra o Irã. O Irã agora ameaçou a Europa. Você balança a cabeça? Então, as medidas de defesa. Você leu a declaração do Merz? Isso é absolutamente Orwell. Medidas defensivas para destruir mísseis iranianos em sua origem, então, como medida defensiva, bombardeamos o Irã, então o Irã agora poderia, como medida defensiva, bombardear a Rheinmetall? Ou como? Espera um segundo. O Irã faz isso, ele ataca todos os tipos de campos de petróleo na Arábia Saudita, então agora os sauditas estão se defendendo. Esse é o estado atual, de hoje, de amanhã, e não algo que a gente possa escolher. E foi exatamente assim que Merz disse. Nós vamos bombardear os mísseis em solo iraniano para que não haja mais perigo vindo de lá. E ele chama isso de métodos defensivos. Aqui quero deixar muito claro. Não estou do lado dos israelenses, dos americanos, nem dos russos. Mesmo assim, devemos dar uma plataforma para todas as pessoas aqui, assim como a Suíça faz com a liberdade de expressão aqui. E o que ele tem a dizer, e agora vai ficar realmente polêmico, o que ele tem a dizer, devemos ouvir todas as pessoas, porque só assim podemos aprender. E podemos simplesmente nos livrar desse rótulo de propaganda, digamos assim, para perguntar, ok, o que realmente queremos? E o que é a propaganda barata da Alemanha que recebemos todos os dias como se fosse algo normal? E sim, prometo, a partir de amanhã vamos entrar na campanha eleitoral. Especialmente Baden-Württemberg, Saxônia-Anhalt, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Mas hoje devemos ouvir este vídeo com muita atenção mais uma vez. E por isso, por favor, ouçam com atenção agora e escrevam para mim nos comentários o que vocês acham. Qual a chance desse conflito virar uma terceira guerra mundial agora? Quão alto? Já esquecemos a Terceira Guerra Mundial. A Ucrânia é essa guerra. O Ocidente entrou completamente com tudo o que tem. Envio de armas, dinheiro, esforços diplomáticos, propaganda, esforços da mídia, etc. Os americanos ainda fornecem informações de inteligência contra a Rússia, sendo basicamente parte do conflito. Todos têm medo de uma guerra nuclear, por isso até agora não enviaram tropas, com ênfase no até agora. A Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, mesmo que para muitos ela permaneça invisível. O Irã é mais um elemento disso. Guerra mundial ou não, mas isso certamente tem potencial para se espalhar por todo o Oriente Médio. O Irã pediu aos vizinhos compreensão sobre atacar bases de onde era atacado. Eles ignoraram e agora criticam o suposto ataque iraniano. Nunca ouvi tanta verdade, tanto entendimento, tantas mentiras e tanta propaganda em um pequeno clipe. Por isso, apresentei para vocês o Ungeschnitten aqui. Estamos na Terceira Guerra Mundial? Sim, agora também acredito nisso. Então, quem quiser bombardear outros países como medida defensiva, seja isso justificado ou não. Sim, então foi exatamente aí que chegamos. Então, provavelmente, podemos usar exatamente as armas que produzimos agora, sem usá-las diretamente contra a Rússia. Temos um aparato de propaganda aqui na Alemanha que já nos proíbe de fazer vídeos falando claramente sobre isso. Então, todos nós precisamos pensar cuidadosamente em como dizemos as coisas. A propaganda política é proibida, a menos que venha da CDU, SPD ou dos Verdes, e assim é diretamente restringida. Mas o que eu preciso dizer, e por que eu falo em propaganda e mentiras, é sobre o final. Então, eu realmente sinto muito se outro país dissesse, se os Estados Unidos, por exemplo, dissessem assim,
Ah, por favor, querida Alemanha, nos perdoe por isso. Mas nós precisamos bombardear posições russas aqui na Alemanha e, com isso, colocar vidas humanas em risco. Não, então eu, pessoalmente, chegaria à mesma conclusão que, por exemplo, os sauditas estão tomando agora. Se você bombardear meu país, você terá um problema. Então atire os mísseis, sei lá, para os Estados Unidos, ou nesse caso, então bombardeie. Mas por mim, pode destruir Israel completamente, isso não me interessa, eu estou na Alemanha, não tenho nada a ver com isso. Sim, é assim que os sauditas também vão pensar. Se você realmente precisa fazer guerra, então leve a guerra para lá. Que começaram a guerra, ou que se defenderam, ou como quisermos colocar isso, mas não traga essa guerra para outros países. Nós não temos culpa disso e só queremos ficar de fora. Não sei se você pensa diferente sobre isso. Acho bom que o Chamonix não esteja mais lá? Sim, acho bom. Acho ruim que agora o filho dele assuma? Sim, também acho ruim. Eu não devo me envolver nisso. Sou alemão, não tenho nada a ver com isso. E se nos ameaçassem, sim? Se, por exemplo, os holandeses decidissem invadir a Alemanha agora, o cenário seria totalmente diferente. Mas aí teríamos que resolver isso com os holandeses. Eu sou absolutamente pacifista e mantenho essa posição. Eu não entendo guerra, exceto quando se trata de petróleo ou terras raras. Aliás, acabou de chegar a notícia de que o DAX está despencando, nossa economia está indo por água abaixo. Então, agora temos o problema de que os americanos estão com os estoques praticamente vazios. Eles enviaram tudo primeiro, sob ambos, tudo para a Ucrânia, especialmente defesa antiaérea. Eles continuam vendendo defesa antiaérea para os europeus, embora já tenham restringido bastante isso. Eles tiveram que fornecer defesa antiaérea para Israel depois do último verão, após a guerra contra o Irã. Esse é o problema do Ocidente. Não conseguem produzir armas complexas rapidamente. E aí, meu caro, você pisou na bola. E feio se você olhar para a economia americana e também para o que eles compraram. Sim, eles aumentaram a produção de armas com o início da guerra na Ucrânia, enquanto agora estão sendo bem pagos pelos europeus por isso. Para, por outro lado, continuar fazendo a economia crescer. Me explique, por favor, por que o Dow Jones está em um nível recorde? Por que o DAX está tão alto? Por que o ouro está tão valorizado? Todas as notícias que você recebe são sobre economia de guerra. O ouro é usado, entre outras coisas, sim, em armas de guerra para ser destruído, mas isso já é outra história. Se isso interessar a vocês, escrevam aí embaixo que eu faço um vídeo separado sobre isso. Mas não, eles mudaram para a economia de guerra há anos. O problema é que muitos jornalistas não perceberam isso, porque os norte-americanos são tão isolados que ninguém fica sabendo o que acontece lá. E não, eles não construíram ogivas nucleares, o que seria totalmente absurdo, já que eles já possuem o segundo maior arsenal do mundo. E isso já seria suficiente para desencadear um assassino global. Então essas armas nucleares não são necessárias, por isso não precisamos delas aqui, nem mesmo na Europa. E esse é o ponto que deveriam nos contar. Mas o que fizeram foi simplesmente espalhar propaganda. As Forças Armadas Americanas são capazes de produzir tantas armas quanto possível para enfrentar o Irã completamente sozinhas. Aliás, isso é comprovado, por exemplo, por entregas de metal para os Estados Unidos. E por isso, por favor, devemos ficar com a verdade. Quando se divulga algo assim, eu diria, mas fora isso, assistam à entrevista, fiquem à vontade no Política Especial. Está realmente bom, vocês definitivamente deveriam assistir. Aliás, só um breve complemento para a minha comunidade, algo que eu queria mostrar para vocês. Isto aqui, por exemplo, é o meu antibiótico, que eu sempre preparo, especialmente em tempos de crise. Isso que vocês estão vendo aqui é o meu fermento seco, que eu também faço eu mesmo. Então sim, eu faço exatamente o que sempre prego para vocês. Comprem farinha, comprem grãos, tenham um moedor de café em casa. Tentem realmente se alimentar de forma autossuficiente, pelo menos por um curto período, para não cair em paranoia. Se a situação econômica mudar desse jeito agora. Aliás, isso já chegou ao DAX, já chegou ao Carsten Lindemann, já chegou ao jornal Die Welt. Aliás, hoje à noite vai ter um especial sobre isso de novo.
Como vocês podem ver, eu realmente faço aquilo que eu mesmo digo. E ter fermento em casa é sempre ótimo. Todos nós ainda lembramos quando esse fermento estava completamente esgotado. No meu canal, Sasha, essas coisas também aparecem. Agora estou terceirizando isso. Eu não recebi autorização do clube para publicar essas coisas aqui, mas de vez em quando eu posso fazer um pouco de propaganda bem no final. Por isso, sigam o Sasha de qualquer jeito. Lá você também recebe dicas quentíssimas, como por exemplo como assar pão sem eletricidade.